Imagine um país com mais de 30 milhões de pessoas, um povo com sua própria língua, bandeira, exército e parlamento. Um país que derrotou o Estado Islâmico, resistiu a impérios e manteve sua identidade por milênios. Agora, tente encontrá-lo em um mapa oficial. Impossível, não é? Bem-vindo ao enigma do Kurdistão, uma nação sem Estado reconhecido, o maior povo sem país no mundo. A história que vou contar hoje vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre como as fronteiras são desenhadas e como as identidades nacionais são forjadas. É uma história de traição, resistência e uma cultura vibrante que se recusa a desaparecer, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra ela. Antes de mergulharmos nessa jornada fascinante, quero lembrar que este canal se dedica a revelar histórias extraordinárias que raramente chegam até nós. Se você aprecia conteúdos que expandem horizontes e revelam realidades ocultas, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas histórias importantes para você. Agora, vamos descobrir o que torna o Kurdistão tão especial. Fato número 1. O Kurdistão está localizado onde você menos imagina. Não estamos falando de um deserto árido, como muitos pensam quando ouvem sobre o Oriente Médio. O Kurdistão é uma região predominantemente montanhosa, conhecida como a Terra dos Montanheses, e se estende por 4 países: Turquia, Iraque, Irã e Síria. É o berço dos rios Tigre e Eufrates, onde nasceu a civilização mesopotâmica. São paisagens que lembram cartões postais suíços, com montanhas imponentes cobertas de neve no inverno e vales verdejantes na primavera. É nesse território acidentado que os curdos desenvolveram sua resiliência, usando as montanhas como aliadas e refúgio. Como diz um antigo provérbio curdo, os curdos não têm amigos além das montanhas, uma frase que carrega séculos de desconfiança e autossuficiência. E se eu dissesse que existe um país com população maior que a da Austrália, com uma história mais antiga que a maioria das nações europeias, mas que nenhuma potência mundial reconhece oficialmente? Fato número 2. Quem são os curdos? Esta é uma pergunta fundamental para entender o paradoxo que é o Kurdistão. Os curdos não são árabes, nem turcos, nem persas. Eles são um povo distinto, com sua própria língua indo-europeia, o curdo, que possui diversos dialetos. Acredita-se que sejam descendentes dos antigos medos, um povo que habitava a região há mais de 2.500 anos. Isso significa que a identidade curda precede em muito a chegada do Islã à região e a formação dos países modernos que hoje dividem seu território ancestral. Estamos falando de uma identidade que sobreviveu ao Império Persa, ao Império Bizantino, ao Império Otomano e às modernas repúblicas do Oriente Médio. É uma resistência cultural que impressiona qualquer historiador. Fato número 3. A grande traição após a Primeira Guerra Mundial. Poucos sabem, mas os curdos chegaram muito perto de ter seu próprio país reconhecido internacionalmente. Após a queda do Império Otomano em 1918, o Tratado de Sèvres de 1920 prometeu aos curdos um Estado independente. As fronteiras foram desenhadas, as esperanças elevadas. Mas 3 anos depois, tudo mudou. O Tratado de Lausanne de 1923 apagou completamente essas promessas, dividindo o território curdo entre os novos países da região. Da noite para o dia, os curdos se tornaram minorias em países recém-formados, sem direito à autodeterminação. Foi uma das maiores traições da diplomacia internacional do século XX, e seus efeitos continuam reverberando até hoje. Imagine como seria se, após séculos vivendo em sua terra, potências estrangeiras repentinamente desenhassem linhas em um mapa, dividindo sua casa, sua família e seu povo entre países diferentes, cada um com políticas de repressão à sua língua e cultura. Esta foi a realidade que os curdos enfrentaram, e não pararia por aí. Agora, se você está gostando desse conteúdo e aprendendo sobre uma história que raramente é contada, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu até agora. Seu feedback é essencial para continuarmos trazendo conteúdos
cada vez mais relevantes. E não esqueça de deixar seu valeu demais com um like que nos ajuda imensamente a alcançar mais pessoas com essas histórias importantes. Fato número 4. A cultura e as tradições curdas são uma demonstração extraordinária de resistência cultural. Apesar de séculos de tentativas de assimilação forçada, os curdos mantiveram vivas suas tradições, música, dança e arte. Um exemplo marcante é o Festival de Newroz, celebrado no equinócio da primavera, em 21 de março. Mais que uma simples celebração do Ano Novo, o Newroz simboliza resistência e liberdade para os curdos. Segundo a lenda, há mais de 2.500 anos, um ferreiro chamado Kawa liderou uma revolta contra um tirano cruel, Zohak, e acendeu fogueiras nas montanhas para anunciar a libertação do povo. Hoje, os curdos continuam acendendo fogueiras nas montanhas durante o Newroz, dançando em volta delas com roupas tradicionais coloridas. Falando em roupas tradicionais, as mulheres curdas são conhecidas por seus vestidos vibrantes, com camadas de tecidos coloridos, enquanto os homens, frequentemente, usam calças largas chamadas shalwar e um cinto largo conhecido como pishten. Essas roupas não são apenas vestimentas, mas símbolos de identidade que os curdos carregam com orgulho, especialmente em celebrações e festivais. Outro aspecto notável da cultura curda é sua tradição de hospitalidade. Mesmo em condições de extrema dificuldade, os curdos são conhecidos por receberem visitantes como se fossem da família. Há um ditado curdo que diz: "Um convidado é uma bênção de Deus." Esta generosidade sem limites impressiona qualquer um que tenha a oportunidade de visitar uma comunidade curda. Fato número 5. A culinária curda é um reflexo direto de sua terra e história. Rica em sabores, cores e aromas, a comida curda incorpora elementos das culinárias persa, árabe e turca, mas mantém características distintas. Um dos pratos mais emblemáticos é o dolma, vegetais como berinjela, pimentão e folhas de videira recheados com arroz temperado e carne. Outro prato importante é o biryani curdo, uma mistura aromática de arroz, carnes, frutas secas e especiarias. O pão tem um significado quase sagrado na cultura curda. Desperdiçar pão é considerado um pecado, e em muitas comunidades tradicionais, se um pedaço de pão cai no chão, ele é pego, beijado e colocado em um lugar alto como sinal de respeito. Esta reverência pelo pão está profundamente ligada à história de escassez e fome que os curdos enfrentaram em momentos de perseguição. E não podemos esquecer do chá, a bebida nacional não oficial. Servido em pequenos copos em forma de tulipa, o chá curdo é forte, doce e sempre presente em qualquer reunião social. Oferecer chá é mais que hospitalidade. É um ritual que cimenta relações e cria momentos de conexão em uma sociedade que valoriza profundamente os laços comunitários. O que você faria se, depois de séculos preservando sua cultura, seu próprio governo decidisse que ela é ilegal? Em alguns países, falar curdo ou celebrar o Newroz já foi crime punível com prisão. Como uma identidade sobrevive a esse nível de repressão? Fato número 6. A diversidade religiosa entre os curdos desafia estereótipos comuns sobre o Oriente Médio. Embora a maioria dos curdos seja muçulmana sunita, sua identidade primária é étnica, não religiosa. Existem também curdos, xiitas, cristãos, judeus e seguidores de religiões antigas e únicas, como o yazidismo. Os yazidis são particularmente interessantes, praticantes de uma fé que combina elementos do zoroastrismo, cristianismo e islamismo, mas é anterior a todos eles. Sua religião é centrada na adoração de um anjo-pavão chamado Melek Taus, que os yazidis acreditam ser o chefe dos 7 anjos a quem Deus confiou o mundo. Infelizmente, essa crença foi frequentemente mal interpretada por seus vizinhos muçulmanos, levando a séculos de perseguição. A tragédia mais recente ocorreu em 2014,
quando o Estado Islâmico realizou um genocídio contra os Yazidis no norte do Iraque, matando milhares e escravizando mulheres e crianças. Esta diversidade religiosa dentro da comunidade curda é um testemunho de sua histórica tolerância e capacidade de coexistência. Em uma região frequentemente dilacerada por conflitos sectários, os curdos geralmente demonstraram uma abordagem mais inclusiva em relação à diferença religiosa, algo que raramente recebe o destaque merecido. Fato número 7. O genocídio Anfal é um dos capítulos mais sombrios da história curda moderna, mas também um dos menos conhecidos no Ocidente. Entre 1986 e 1989, o regime de Saddam Hussein conduziu uma campanha sistemática de extermínio contra os curdos iraquianos. O objetivo era simples e brutal: erradicar a presença curda no norte do Iraque. O auge dessa campanha genocida ocorreu em 16 de março de 1988, quando a cidade curda de Halabja foi atacada com armas químicas. Em um único dia, aproximadamente 5.000 civis, homens, mulheres e crianças, morreram sufocados por uma mistura letal de gás mostarda e agentes nervosos. Milhares de outros sobreviveram com lesões permanentes nos olhos, pele e pulmões. Testemunhas descrevem cenas apocalípticas: corpos caídos nas ruas, famílias inteiras encontradas mortas em suas casas, abraçadas umas às outras em um último gesto de consolo. As fotos desse massacre, que eventualmente vieram à tona, mostram o horror em toda sua extensão. Crianças com bolhas na pele, bebês nos braços de suas mães mortas, ruas repletas de corpos sem sinais de ferimentos externos, a morte invisível que veio do céu. Ao longo da campanha Anfal, cerca de 180.000 curdos foram mortos, mais de 4.500 aldeias foram destruídas e dezenas de milhares foram forçados a fugir. Muitos desapareceram em valas comuns e continuam sendo descobertas. Até hoje, este genocídio, reconhecido oficialmente por vários países e pelo Tribunal Superior Iraquiano, permanece como uma ferida aberta na memória coletiva curda. O mais chocante sobre o massacre de Halabja é que, apesar da gravidade, o mundo permaneceu em grande parte indiferente. Enquanto as imagens horríveis circulavam, as grandes potências, muitas das quais haviam fornecido as próprias armas químicas ao Iraque durante sua guerra contra o Irã, preferiram olhar para o outro lado. Foi mais um capítulo na longa história de abandono internacional do povo curdo. O que acontece quando um povo, após sofrer um genocídio, é abandonado pela comunidade internacional e forçado a se defender sozinho? A resposta dos curdos desafia todas as expectativas e nos leva ao nosso próximo fato surpreendente. Fato número 8. As mulheres curdas representam uma das mais fascinantes contradições aos estereótipos ocidentais sobre mulheres no Oriente Médio. Em uma região frequentemente criticada pelo tratamento às mulheres, as curdas ocupam posições de destaque tanto na vida tradicional quanto na política e no campo de batalha. Na sociedade curda tradicional, as mulheres sempre tiveram um papel respeitado como mantenedoras da cultura e da língua. Mas o que realmente chama a atenção é como, nas últimas décadas, elas se tornaram uma força revolucionária e militar. As unidades de proteção das mulheres, conhecidas como IPPJ, formam uma milícia exclusivamente feminina que desempenhou um papel crucial na derrota do Estado Islâmico na Síria. Imagine o choque dos combatentes do Estado Islâmico, que acreditavam que morrer pelas mãos de uma mulher os impediria de entrar no paraíso, ao se verem cercados por batalhões de mulheres curdas, determinadas e bem treinadas. As guerreiras do UTIPJ não apenas lutaram com extraordinária coragem, mas também implementaram uma visão revolucionária de igualdade de gênero nos territórios que libertaram. O lema dessas mulheres guerreiras é Jin Jiyan Azadi, mulher, vida, liberdade. Um grito de guerra que recentemente ganhou destaque global durante os protestos no Irã após a morte de Mahsa Amini. Este slogan, originalmente curdo, exemplifica como a luta curda por liberdade transcende fronteiras e inspira
movimentos por direitos em toda a região. Uma das figuras mais emblemáticas desse movimento foi Hevrin Khalaf, secretária-geral do Partido Futuro da Síria, que trabalhava para unir árabes, curdos e cristãos em um futuro democrático para a Síria. Seu brutal assassinato por mercenários, apoiados pela Turquia, em 2019, chocou o mundo, mas também destacou o papel central que as mulheres curdas desempenham na luta por democracia e direitos humanos no Oriente Médio. Se você está impressionado com essas informações e quer apoiar a continuidade desse tipo de conteúdo educativo, não esqueça de deixar seu "valeu demais" nos comentários e dar aquele like que faz toda a diferença. Seu apoio financeiro, através das inscrições e compartilhamentos, é o que nos permite continuar revelando estas histórias extraordinárias que raramente chegam até nós pela mídia tradicional. Fato número 9. A situação atual dos curdos é um complexo mosaico de autonomia e repressão. Cada um dos 4 países onde os curdos vivem adota abordagens diferentes em relação a eles, variando da repressão severa à autonomia limitada. No Iraque, os curdos conseguiram estabelecer a região autônoma do Kurdistão após a queda de Saddam Hussein, com sua própria bandeira, parlamento, primeiro-ministro e força de segurança conhecida como Peshmerga. O Kurdistão iraquiano funciona praticamente como um país independente, embora oficialmente ainda seja parte do Iraque. Erbil, sua capital, é uma cidade moderna e próspera, com arranha-céus, shoppings e investimento estrangeiro. É o mais próximo que os curdos chegaram de ter um estado próprio na história moderna. Na Síria, em meio ao caos da guerra civil, os curdos estabeleceram uma região autônoma conhecida como Rojava, ou Kurdistão Sírio, baseada nos princípios de democracia direta, ecologia e igualdade de gênero. Rojava tem sido um experimento político fascinante. No entanto, sua existência é constantemente ameaçada por incursões turcas, pelo regime sírio e pelos remanescentes do Estado Islâmico. Na Turquia, a situação é radicalmente diferente. Por décadas, o governo turco negou a própria existência dos curdos, chamando-os de turcos da montanha e proibindo o uso da língua curda. Embora algumas dessas restrições tenham sido relaxadas, a Turquia continua a combater ativamente qualquer movimento curdo por autonomia ou reconhecimento cultural. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, que lutou por décadas por direitos curdos, é classificado como organização terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais, complicando ainda mais a situação. No Irã, os curdos também enfrentam discriminação sistemática e repressão política. O governo iraniano rotineiramente executa ativistas curdos e reprime manifestações culturais curdas. No entanto, apesar dessa opressão, a identidade curda permanece forte, como ficou evidente durante os recentes protestos após a morte de Mahsa Amini, ela própria uma curda iraniana. E se eu dissesse que algumas das maiores democracias do mundo estão ativamente envolvidas na repressão ao povo curdo, enquanto publicamente defendem direitos humanos e autodeterminação? Este paradoxo da política internacional revela muito sobre como o poder e os interesses geopolíticos frequentemente se sobrepõem aos princípios. Fato número 10. A diáspora curda é uma parte vital, mas frequentemente esquecida, da história curda. Milhões de curdos vivem fora de sua terra ancestral, formando comunidades vibrantes em países como Alemanha, França, Suécia, Estados Unidos e Austrália. Esta diáspora desempenha um papel crucial na preservação da cultura curda e na conscientização internacional sobre sua causa. A comunidade curda na Alemanha, por exemplo, é estimada em mais de 1 milhão de pessoas, tornando-se a maior comunidade curda na Europa. Muitos desses curdos chegaram como refugiados políticos ou trabalhadores migrantes, fugindo da perseguição em seus países de origem. Suas histórias de adaptação e preservação cultural em terras estrangeiras são testemunhos da resiliência curda. A diáspora também tem sido fundamental para a sobrevivência da língua e literatura curdas. Quando a publicação em curdo era proibida na Turquia, por exemplo,
escritores e poetas curdos na Europa continuaram produzindo e preservando a literatura curda. Hoje, estações de TV, jornais e editoras curdas operam livremente a partir de países europeus, alcançando audiências curdas em todo o mundo. O impacto político da diáspora também não pode ser subestimado. Ativistas curdos no exterior têm sido vozes importantes na arena internacional, pressionando governos ocidentais a reconhecer os direitos curdos e denunciar abusos. Este lobby internacional tem sido crucial para manter a questão curda na agenda global, apesar das tentativas de silenciá-la. Fato número 11. O futuro do Kurdistão permanece uma das questões geopolíticas mais complexas e incertas do Oriente Médio. Qualquer solução para a questão curda precisará equilibrar aspirações de longa data por autonomia ou independência com as realidades políticas de uma região já instável. Alguns analistas acreditam que a melhor esperança para os curdos é a continuação do modelo do Kurdistão iraquiano, autonomia significativa dentro de estados existentes. Outros argumentam que apenas um estado curdo independente pode garantir os direitos e a segurança do povo curdo a longo prazo. Há também aqueles que propõem uma terceira via, um sistema de autonomia democrática que transcenda o modelo tradicional de Estado-nação, como o que está sendo tentado em Rojava. O que é certo, no entanto, é que a questão curda não desaparecerá. Com 30 milhões de pessoas compartilhando uma identidade, língua e cultura distintas, os curdos continuarão buscando reconhecimento e direitos, independentemente dos obstáculos. Como sua história demonstra, a resiliência curda não deve ser subestimada. E esta é talvez a lição mais importante que podemos tirar da história do Kurdistão: a força da identidade cultural e da resistência coletiva diante de adversidades aparentemente insuperáveis. Em um mundo onde as fronteiras são frequentemente tratadas como sagradas e imutáveis, os curdos nos lembram que mapas são criações humanas e que a verdadeira essência de um povo reside em sua cultura, língua e senso compartilhado de identidade, coisas que nenhuma linha em um mapa pode apagar. À medida que o século XXI avança, com seus conflitos e realinhamentos geopolíticos, o destino do Kurdistão permanece incerto. Mas uma coisa é clara: os curdos, que sobreviveram a impérios, genocídios e tentativas sistemáticas de erradicar sua identidade, continuarão a existir e a lutar por seu lugar no mundo. E talvez, um dia, as linhas nos mapas finalmente reflitam a realidade que existe no terreno e no coração de 30 milhões de pessoas. A jornada que compartilhei com vocês hoje é apenas a ponta do iceberg. Há muitas camadas na história curda que ainda precisam ser exploradas e compreendidas. Cada região do Kurdistão tem suas próprias nuances, cada movimento político suas próprias complexidades, e cada indivíduo curdo sua própria história para contar. Mas será que essa história terá um final feliz? O que acontecerá com o Kurdistão nos próximos anos, à medida que o equilíbrio de poder no Oriente Médio continua a mudar? E que lições podemos tirar dessa nação sem Estado para entender outros conflitos étnicos e territoriais ao redor do mundo? Descubra mais nos próximos vídeos deste canal. Se você achou este conteúdo valioso e quer apoiar a produção de mais material como este, deixe seu "valeu demais" nos comentários e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Seu apoio financeiro é o que nos permite continuar trazendo estas histórias importantes e muitas vezes esquecidas. Cada inscrição, cada like, cada comentário nos ajuda a crescer e alcançar mais pessoas com conteúdo de qualidade. Até o próximo vídeo!